copo não basta. É preciso um cálice ou dedal com água para as grandes tempestades. Guimarães Rosa. O homem que não tinha história para contar. No coração da Irlanda, onde se vê apenas uma ou outra casa perdida no meio das onduladas colinas verdes, vivia, à beira do bosque de Curragh, um lenhador, jovem e solitário. Esse rapaz alto, de cabelos e barba ruivos, mãos e voz grossas, era bruto de corpo e alma. Sua vida resumia-se a acordar antes do sol, entrar na floresta, rachar lenha, carregar tudo para casa, jantar e dormir. Tão monótona quanto os intermináveis campos de couza. Num desses dias, a princípio mais um, como outro qualquer, ele acordou, sentindo-se disposto, e foi logo para a floresta. Com seu machado, cortou muitos feixes de lenha. Tac, 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 corta para lá, corta para cá, tchá, 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 amarra daqui, amarra dali. Quando se deu conta, o dia se foi, e a noite cobriu a floresta com a mais absoluta escuridão. Ele conhecia bem o caminho, iria para casa naquele breu mesmo. Nenhum duende, nenhuma banshee o impediria de chegar, tomar sua sopa e dormir que nem pedra. Colocou o feixe de lenha nas costas e assim que deu o primeiro passo, somou-se à escuridão um imenso estrondo, anunciando a tempestade. Em segundos, um vento violento arrancava os galhos das árvores que caíam, junto com uma chuva de gotas tão frias e pesadas que machucavam até mesmo o lenhador. Ele atravessou o escuro e a tempestade na esperança de encontrar um abrigo. Não fazia a menor ideia de onde estava. Não enxergava um palmo diante do nariz ou a palma da mão. Até que, de repente, avistou uma luz lá longe. Onde há luz, há gente, pensou. Seguiu determinado. Quando finalmente chegou, encontrou uma casa com uma pequena porta de madeira. Bateu e um homem velho e baixinho abriu, sorridente. Boa noite, Rowan. Seja bem-vindo, estávamos te esperando. Entre, venha comer, venha beber algo para se esquentar. Sim, o nome do lenhador era Rowan. Estranho. Como esse senhor sabe meu nome? Nunca o vi antes, na vida. Mesmo sem entender, entrou. Assim que pôs os pés na casa, foi tomado por um súbito desespero. Havia muitas pessoas sentadas em roda, rindo, bebendo, contando histórias e cantando. Misericórdia, pensou. Era uma Ceilidh. As Ceilidhs eram um costume muito antigo na Irlanda. Reuniões que aconteciam de tempos em tempos, nas quais se contavam histórias, piadas, cantava-se, tocava-se boa música, dançava-se, recitavam-se poemas e o que mais trouxesse beleza aos olhos, ouvidos e alma. O lenhador tinha horror dessas festas. Fazia questão de passar longe. Achava que todos ali eram desvairados das ideias e que não tinham mais o que fazer. Quanto absurdo naquelas histórias! Que perda de tempo! Por um momento, pensou em dar meia volta e fugir correndo dali. Mas a tempestade ainda estava violenta e tinham até colocado um lugar para ele na roda. Depois de tomar algo forte e se aquecer perto da lareira, se sentou, devagar, constrangido. O velho que o recebeu disse com entusiasmo: Caro Rowan, aqui todos devem apresentar alguma palavra de fazer rir, chorar, suspirar, espantar. E quem não fizer nada, paga uma prenda. Rowan não teve outra saída a não ser engolir seco e esboçar um sorriso amarelo. Assistiu as pessoas contando, declamando e cantando com uma desenvoltura que ele jamais chegou perto de ter. Quanto mais sua vez se aproximava, mais nervoso ficava. Embora estivesse aquecido por fora, tremia por dentro. Afinal, ele não sabia poema, música e muito menos história para contar, na dica de nada.
Quando finalmente chegou a sua vez, ficou duro feito um defunto. O lenhador não se mexia. Olhos arregalados, boca seca, mal podia respirar. Não lhe vinha nenhuma palavra. Gotas de suor escorriam do seu rosto. Silêncio. Só ouvindo para ver. Todos aguardavam com muita expectativa. Nada. Até que o velho anfitrião... Bem, Rowan, já que você não nos presenteou com nenhuma história, nenhum poema, nenhuma música, terá que pagar a prenda. Vá até o lago aqui nos fundos da casa. Lá está parado o meu barco de madeira, que com certeza depois de tanta chuva está cheio d'água. Para esvaziar o barco, use como balde este pequeno dedal. O lenhador saiu devagar, ainda assustado, pela porta dos fundos, olhando para aquele pequeno dedal em suas mãos enormes. A chuva tinha passado. Poderia ir para casa, mas já não era mais possível voltar atrás. Bem, pelo menos não precisaria contar história nenhuma. Resignado, sentou-se no barquinho e enche dedal, esvazia dedal, enche dedal, esvazia dedal, ia assim jogando a água para fora. O tempo passava e o barco continuava cheio, a água batendo nas canelas. Estava sozinho, ninguém olhando. Guardou o dedal no bolso das calças e com suas grandes mãos em concha, logo quase não havia uma gota sequer. O que demorou a perceber foi que, enquanto isso, o barco pôs-se em movimento e se afastou da margem. Deus, Pai Todo-Poderoso, estou à deriva! Como que isso foi acontecer? Só pode ter sido o vento. Uma névoa úmida e misteriosa surgiu e cobriu o barco junto com a escuridão. Como não conseguia ver nada que dirá sinal de terra firme, resolveu continuar sentado e esperar. Ao raiar do dia, ficou claro como ele estava longe, tão longe que já nem podia ver margem alguma do lago. Um medo súbito lhe tomou o peito, e talvez por isso sentiu necessidade de se agarrar a algo, mesmo que fosse pequeno. O dedal, depressa foi conferir se o dedal do velho ainda estava ali. Colocou a mão no bolso, ou assim pensava, mas, valha-me Deus Todo-Poderoso, não tinha mais calças. Usava agora um vestido, um formoso traje de gala. Mas o que é isso? Pensou aflito. Começou a procurar suas calças no barco, levou as mãos à cabeça em desespero e encontrou uma vasta e cacheada cabeleira que descia pelos ombros e acabava nos... Deus, Pai Todo-Poderoso, os seios. Sou eu mesmo? Deve ser, não tem mais ninguém nesse barco a não ser eu. Olhou para as mãos e elas estavam lisas, delicadas. Olhou seu reflexo no lago e... Ai! Ele agora tinha um rosto sem nenhum pelo. Ele agora era uma mulher. E bonita. Ai! Até a sua voz era fina. Atordoado, as pernas ficaram bambas, a cabeça girou, perdeu os sentidos e quando acordou, o barco estava encalhado na areia. A praia era outra. Tudo estava diferente. Seu corpo era de mulher. Sentia-se como mulher. Ela, vamos chamá-la assim de agora em diante, começou a andar. Tinha fome, uma fome de macho. E muito frio, frio de moça, pois não tinha casaco, só um decotado vestido que deixava sua pele à mostra. Andava sem saber aonde ir, quando viu um cão correndo na sua direção. Ela o seguiu por uma rua comprida, entre arbustos de azaleias, e chegou a uma casa. Bateu 1, 2, 3 vezes, até ser recebida por um homem,
que a olhou de cima a baixo, deslumbrado com a sua beleza. Ele a convidou para entrar. Ele e sua mãe, idosa, não tinham muito a oferecer, mas eram pessoas de bem. E como ela não tivesse para onde ir, aceitou. O homem nada perguntou, nem pediu explicação. E ela passou a morar ali. Com o tempo, sentiu-se cada vez mais em casa, como um membro da família, e nem se lembrava da sua outra vida. Ela e a mãe do homem se davam bem e cuidavam dos afazeres domésticos enquanto ele caçava e tratava de outras providências. Um dia, a velha senhora morreu. Eles choraram sua morte e, depois do período de luto, como era de se esperar, o homem pediu a mão da moça e ela aceitou. Há muito já estava encantada por ele. E seguiram felizes. Primeiro, só os dois, e depois os filhos, 2 meninos e uma menina. Num dia azul e claro, as crianças já grandes, o mais velho com 7 anos, saíram todos para passear na beira do lago. Quando, trazido pelo vento, surgiu um pequeno barco de madeira, boiando manso nas águas escuras. No momento em que pôs os olhos no barco, a mulher sentiu uma angústia inexplicável, um desejo incontrolável de ir até lá. Andou sem olhar para trás e sem dizer uma só palavra. Pôs os pés na água, suspendeu o vestido, puxou o barco e entrou. Algo brilhava no fundo do barco, um dedal. Pegou-o, girando-o suavemente e passando-o de uma mão para outra, como se quisesse decifrar nos delicados relevos alguma mensagem oculta. Não conseguia tirar os olhos do dedal e, por isso, não viu quando o barco se afastou da margem. Finalmente ergueu o olhar e se descobriu longe, muito longe da praia. Rapidamente escureceu. Uma névoa úmida e misteriosa cobriu o barco e não se via um palmo diante do nariz ou a palma da mão, que dirá sinal de terra firme. Resolveu continuar sentado e esperar. Seguiu a deriva por um tempo. De repente, um tranco. O barco encalhou na areia. No meio daquele breu, ela avistou uma luzinha não tão longe dali. Ah! Onde há luz, há gente, pensou. Afoita foi levantar o vestido para sair e, para sua surpresa, usava calças compridas e botas. Passou a mão nos cabelos, estavam curtos até a nuca. As mãos grossas, fortes, levou-as ao rosto e... Ah! Tinha barba. Agora era um homem, alto, forte. Ah! Até a sua voz era grave. Pisou em terra firme, mas sua cabeça rodava. O que estava acontecendo com ela? O que seus filhos e seu marido pensariam disso? Onde eles estavam? Como faria para voltar para casa desse jeito? Tonta, desbaratada, correu até a luz e encontrou uma casa com uma porta baixa de madeira. Bateu 1, 2, 3 vezes até aparecer um senhor. Rowan, que bom que você voltou, rapaz. Já estávamos preocupados e íamos encontrá-lo no barco. Como foi? Conseguiu pagar a prenda? Onde estão meus filhos e meu marido? Era a única coisa que ele, vamos chamá-lo assim agora, conseguia perguntar. Vendo que Rowan parecia um tanto desvairado das ideias, o velho fez com que ele entrasse. Atordoado e muito sério, o rapaz continuou perguntando em alto e bom som: onde estão meus filhos e meu marido? Primeiro todos ficaram mudos, boquiabertos. Em seguida, deram uma grande gargalhada. Rowan, desconcertado, pasmado, foi levado até uma cadeira. Sentou-se e desatou a contar do marido, dos filhos, contou até do cachorro, da sogra, contava sua história com toda a sua verdade.
e ao fim perguntou do marido e dos filhos. Fez-se um silêncio. Ninguém riu. Não precisou de muito tempo para que todos concordassem em entregar a Rowan o prêmio pelo mais impressionante feito da noite, como é costume nas Kayleys. Qual foi o prêmio? Não se sabe. Dizem que após aquela noite, a vida do lenhador nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi tão monótona quanto os intermináveis campos de couza. Dizem também que se você for à Irlanda e vir um homem bem velho, sentado na beira de um lago, olhando para o infinito, passando um dedal de uma mão para outra, é Rowan, que até hoje procura decifrar nos delicados relevos alguma mensagem oculta.